desta estabilidade, a gente tem uma série de indicadores nessa pesquisa que são, na prática, negativos para o Bolsonaro, porque ele tem pouco tempo para reagir, a própria estabilidade para ele é muito ruim, porque ele está muito atrás do Lula, né? O Lula se mantém num patamar ali de 44%, e a estratégia do Bolsonaro em relação às mulheres não funcionou, porque ele também oscilou para baixo nesse nicho do eleitorado. Os R$ 600 do Auxílio Brasil não funcionaram para atrair o voto do eleitor mais pobre. O Lula continua prevalecendo com larga margem também nesse eleitorado mais pobre. Não lhe parece, Márcia, que a essa altura do jogo a estabilidade é um péssimo negócio para o Bolsonaro? A estabilidade está mostrando exatamente que as ações de campanha não estão surtindo o efeito esperado ou desejado, né, pelas campanhas. O tempo é curto, né? Faltam 3 semanas aí, 3 semanas, 3 semanas para a eleição, e o movimento está estagnado, né? O que eu acho que é o que a gente não sabe e que acho que é o X da questão é nós sabermos se essa eleição vai acabar ou não no primeiro turno, né? O quadro, nas três pesquisas, não era possível afirmar se que essa eleição pode acabar no primeiro turno, porque está dentro da margem de erro o índice do Lula contra a soma dos demais candidatos, né? Então, tivemos uma pequena movimentação aí, ponto a ponto, nas candidaturas de Simone Tebet e de Ciro Gomes, né? E uma estabilidade nos dois candidatos aí que vem liderando aí a corrida. O índice de definição, quando a gente pergunta para o eleitorado o quão definido está esse voto, ou quanto ainda pode mudar, é relativamente alto, 79%. E entre os dois candidatos, Lula e Jair Bolsonaro, esse índice é maior ainda, chega a 85%, De que não, 86%. do que não pode mudar, é isso, Márcia? Isso, quando você Quer dizer, pergunta, voto quando a pessoa definido. responde, Tá. quando a pessoa responde, vou votar no Lula, vou votar no Bolsonaro, e a gente pergunta na sequência se esse voto é definitivo ou ainda pode mudar. 85, 86 dizem para Lula e Bolsonaro que é definitivo e que não muda mais, né? Então, assim, é um índice bastante elevado de definição, e a gente está nesse limite, porque qualquer movimentação nesse limite que nós estamos aí do total de votos, no cálculo dos votos válidos, não permite a gente dizer se terá ou não segundo turno, né? Porque estamos ali bem na margem. Nessa pesquisa, o Lula teve 50% dos votos válidos. Então, tem 50% dos votos válidos com Lula e 50% na soma dos demais candidatos. Agora, O você que não. diria, Márcia, diante desse cenário que você está realçando, né, nós estamos ainda com a possibilidade estatística de uma definição em primeiro turno, ali dentro da margem de erro. Diante desse quadro, a pequena ascensão do Ciro Gomes e da Simone Tebet pode significar um detalhe que levará a eleição para o segundo turno? Sim, qualquer movimentação nesse sentido nós vimos três pesquisas onde Ciro e Simone cresceram paulatinamente ali, ponto a ponto. Então, qualquer movimento nesse sentido leva, sim, a eleição, aumenta a chance, né, aumenta a probabilidade de levar essa eleição para o segundo turno. A mesma coisa, qualquer movimentação do Lula para baixo ou do Bolsonaro para cima também contribui para esse aumento de probabilidade aí, ou definição maior de segundo turno. Nesse momento a gente ainda não tem essa definição, né? O tempo é curto, né? Novidades que a gente tem, porque já começou o horário eleitoral, as entrevistas já foram feitas, debates já participaram, né? Os candidatos já são bastante conhecidos. Essa, Então, um fato aliás, teria que acontecer, né, para mudar alguma coisa.
Essa pesquisa, na sua análise, ela já traz a repercussão, por exemplo, do debate, dessas entrevistas e do início da propaganda eleitoral. Ela foi coletada de que dias a que dias, Márcia? Do E dia aí eu... 2 a 4 de setembro. 2 a Então 4 de setembro. ela já pega assim todos os fatos aí ocorridos, os últimos fatos ocorridos aí na campanha, as entrevistas realizadas, os debates, e o horário eleitoral gratuito também. O Felipe Rodrigues, que está conosco aqui ao vivo, ele manda pelo WhatsApp, que é mais ou menos o que o Josias perguntou, mas de uma outra forma. Não sei se a senhora tem alguma outra resposta. Existem chances reais de Lula vencer no primeiro turno? Olha, essa chance existe, né? O que a gente tem que ver é, estatisticamente falando, se esse quadro se confirma aí nas próximas pesquisas, porque por hoje não podemos, pelo lado estatístico, afirmar que a eleição acabará no segundo turno, né? Com esse índice, o Lula tendo 50% dos votos válidos, significa que ele pode estar entre 48 e 52, né? E para ganhar no primeiro turno, tem que ter 50% dos votos mais um. Né? Uhum. Então, bem no limite a gente está, e estatisticamente não é possível a gente afirmar neste momento. Ô, Para Márcia, o que Márcio, uma mais te coisa chamou a que, atenção? Pode falar, Josias, desculpa. bem rapidinho, Fabíola, uma coisa que me chamou muita atenção nessa pesquisa, aliás, um movimento que é diferente do que tinha sido detectado pelo Datafolha, é que o Lula, a vantagem do Lula sobre o Bolsonaro no Sudeste, que é uma região chave para a definição dessa eleição, subiu de 6 para 11 pontos, né? Se a gente compara o desempenho do Bolsonaro em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com o desempenho dele agora na pesquisa do IPESP, com o que ele teve na urna em 2018, é muito impressionante a queda que ele está experimentando, né? Ele tem bem menos votos nesses três estados do que teve lá em 2018. Você diria que o presidente está sofrendo agora, pode estar sofrendo a corrosão dos 4 anos de mandato? Ele pode estar sentindo agora, no resultado dessas pesquisas, o efeito da avaliação negativa do mandato que ele realizou? Não, sim, quando a gente compara o resultado oficial de 2018 com os índices de intenção de voto nos estados, que nós estamos realizando estado por estado, essa pesquisa nacional não permite abrir o resultado por estado, né? Mas, comparando com as pesquisas estaduais, nós vemos que há uma perda mais significativa do presidente Jair Bolsonaro em relação ao que ele teve em 2018 na região sudeste e sul, né? Então, em média, na região sudeste, há uma perda de 15 pontos percentuais em relação ao que ele teve em 2018, e no sul, uma média de 13 pontos percentuais. Né? Então, muito embora a região sul seja uma das principais e mais fortes aí do presidente Jair Bolsonaro, ela é menor do que o que ele teve no resultado oficial de 2018. Né? Então, há uma perda nesses segmentos de Sudeste e Sul em relação a esse contingente que ele teve no passado. Com relação à distância, né, como a gente está com dois candidatos disputando ali mais diretamente aí essa eleição, qualquer oscilação de um ponto para baixo ou para cima de um dos candidatos aumenta a distância deles dobrada. Né? Então, quando você compara o índice que ele teve na região sudeste, na pesquisa passada e agora, o índice oscila, mas como os dois estão muito concentrados, a distância aumenta. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa leitura, porque a gente tem que olhar mais na linha, tipo, de quanto foi para quanto foi, do que a distância, porque a distância pode ser enganosa no sentido de que qualquer movimento, um ponto que oscila para baixo ou para cima, dobra a distância. Né? Outra Mas, de coisa que toda chama. forma, a Uhum. região sudeste é a região com maior contingente de eleitores, e qualquer movimentação nesses estados, para baixo ou para cima, São Paulo, Rio e Minas, tem chance de impactar no resultado total do Brasil, pelo próprio peso dos eleitores desses estados.